Fala pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Segundo vídeo do nosso canal, eu sou o Gabriel Sena, estamos aí no início desse projeto, o canal Gabriel Sena Oficial. Muito obrigado por estar conosco. Desde já eu peço para você curtir o nosso vídeo, comentar, compartilhar a sua experiência conosco aí. Sempre a gente tem alguma coisa para poder acrescentar, para poder agregar em conhecimento, para que nós possamos crescer juntos a serviço do reino de Deus. No final do vídeo, se você tiver gostado, pode compartilhar com um amigo, com um familiar, no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, que com certeza vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Bom, irmãos, como você viu o tema do vídeo, hoje nós vamos falar sobre as funções temporárias. As funções temporárias é algo muito importante na nossa vida, porque às vezes nós sonhamos com alguma coisa, almejamos algo na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial dentro da igreja, só que a verdade é que nós não vamos começar a nossa jornada fazendo aquilo que a gente sempre sonhou em fazer. Por exemplo, a pessoa que sonha em ser um jogador de futebol, ela não começa a carreira sendo um grande jogador de futebol. Sempre tem a fase da peneira, a jornada que vai levar a pessoa até o nível profissional. A criança que sonha em ser médico, ela tem uma jornada que é a escola, a faculdade, a área de especialização, até conseguir realizar o sonho de se tornar médico. E é assim na nossa vida, em todas as áreas. Na vida financeira, na vida espiritual, dentro da igreja. Sempre nós vamos ter na nossa vida as funções temporárias. Dentro dessa lição, que eu deixei disponível lá no meu e-book, O Servo Líder, inclusive o link está aqui embaixo, caso você queira adquirir esse e-book, ele está disponível lá na Amazon, um e-book muito bacana, que vai falar sobre essa vida ministerial, sobre serviço na obra do Evangelho de Cristo Jesus. E dentro desse e-book eu falo sobre as funções temporárias. Eu usei dois personagens ali muito interessantes que nos fazem entender como funciona essa questão de função temporária, o que você está fazendo agora pode te levar ao seu propósito, à sua missão lá na frente. O primeiro personagem que eu citei no e-book é Davi. Davi, ele é o grande rei de Israel. Até hoje, lá em Israel, as melhores coisas, as melhores instituições, hospitais, universidades, shoppings, tudo que é de qualidade em Israel leva o nome de Davi. Então, Davi é um homem que entrou para a história como o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Só que Davi não começa a sua história de forma brilhante. A Bíblia relata toda a trajetória de Davi ali no Antigo Testamento e nós percebemos que Davi inicia sua história sendo um simples pastor de ovelhas. Ele era aquele menino até mesmo que meio que desprezado pela sua família, por ser um jovem ali, ele foi colocado de escanteio pela sua família, já que seus irmãos eram guerreiros, eram homens mais visados, e Davi foi um simples pastor de ovelha. Ele começa ali executando todas as funções que Jessé, seu pai, passava para ele, e ele vai iniciando a sua jornada sem ter pretensão nenhuma de um dia se tornar o rei de Israel. Então ele vai passando essa jornada até passar a situação ali, enfrentar o gigante Golias, que é o que vai impulsionar, vai proporcionar Davi para o próximo nível. Só que o interessante nessa função de Davi como pastor de ovelhas, lá no início da jornada dele, o interessante é que muitas vezes, como defensor das ovelhas, o Davi tinha que proteger suas ovelhas do urso e do leão, de criaturas que eram maiores do que eles. Davi, às vezes, ele se deparava com o urso, com o leão, tinha que defender suas ovelhas, e essa experiência que Davi teve pastoreando ovelhas foi justamente o que lhe deu habilidade, o que lhe deu autoridade para poder vencer o gigante Golias, porque Davi estava acostumado a enfrentar criaturas, seres maiores do que ele. É claro que nós sabemos que no sentido espiritual, Deus derrotou o gigante Golias, o Senhor estava com Davi, só que as experiências que Davi teve ali defendendo a ovelha de urso e de leão foi fundamental para que ele pudesse enfrentar o gigante Golias. Se Davi tivesse reclamado da sua função temporária, se Davi tivesse questionado seu pai, poxa, por que eu tenho que ficar aqui cuidando de ovelha? Eu não quero fazer isso. Davi jamais teria habilidade, Davi jamais seria capacitado para poder derrotar o gigante Golias lá na frente. Outra função temporária também muito importante é a do próprio Jesus. Jesus, ele inicia ali a história de Jesus no Novo Testamento, ele nasce, passa a sua infância, a sua adolescência, só que o ministério de Jesus, quando ele passa a se revelar como filho de Deus, inicia quando ele tem 30 anos de idade. Imagine você esperar 30 anos para poder viver o seu propósito, para poder começar a fazer sinais, maravilhas, começar a pregar. Então ele foi um bom filho, foi um bom amigo, foi um bom vizinho, simplesmente viveu sem questionar a vontade de Deus. Às vezes na nossa vida nós ficamos ansiosos, querendo que tudo aconteça para ontem, mas não é assim. Deus sempre tem o tempo certo para todas as coisas. Então aprenda a não questionar a sua função temporária. O que seria de nós se Jesus pensasse somente nele? Se Jesus pensasse, poxa, eu tô com 25, 26 anos de idade, eu não preciso ficar passando por isso, eu não preciso seguir esse destino. A nossa situação seria o inferno, nossa situação seria uma vida sem a graça de Cristo Jesus. Mas ele foi fiel até o fim, fiel até a sua morte, até a morte de cruz e a sua ressurreição. Amém? Então jamais abra mão da sua função temporária. Aquilo que Deus colocou para você fazer, faça com dedicação, faça com amor, faça com determinação, porque no momento certo Deus vai te colocar numa posição que você jamais sonhava, algo muito maior do que você poderia imaginar. E isso vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa, para a vida da sua família. As funções temporárias, elas vão te proporcionar para o próximo nível, elas vão te elevar a uma situação muito maior do que você pode imaginar. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Não deixa de adquirir o nosso e-book, O Servo Líder, tá lá na Amazon, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Com certeza é um material que vai te edificar bastante. Essa lição das funções temporárias está lá no nosso e-book também. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, com um familiar. Não deixa de se inscrever, de assinar o sininho, que ajuda bastante a gente aí nesse início de canal. Estamos apenas no nosso segundo vídeo, ainda estou aprendendo aí a lidar com essa questão do YouTube, mas um passo de cada vez, paciência. Desde já eu quero agradecer pela sua compreensão, pela sua atenção. Que Deus possa estar te abençoando. Um forte abraço e logo logo a gente está de volta em nome de Jesus.